É uma alegria, uma satisfação grande estar aqui. Sandra é muito carinhosa comigo, por todos esses elogios que me faz, por a simpatia que ela é. Mas hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças. E o objetivo nosso é explicar à luz do entendimento do Espírito. Tá? E pensar aí as principais ideias das bem-aventuranças, como fazendo parte dos ensinos proféticos do Sermão da Montanha. O Sermão do Monte foi proferido por Jesus na cidade de Cafarnaum, nas proximidades do Mar da Galileia. E durante muito tempo, o Sermão do Monte despertou assim nas pessoas uma certa curiosidade. E quando se olha o Sermão do Monte e a gente analisa em termos do dia a dia nosso, parece que fica um pouco difícil para a gente poder colocar em prática, porque são tantas as coisas e virtudes que vamos aí ganhando ao longo do tempo, tá? Que numa existência só fica muito difícil, tá? Então o comentário e o estímulo que faço aqui e o convite também a todos é que vamos olhar para o lado espiritual, para o lado do ser imortal que somos, não para o lado humano, do lado do dia a dia, tá? A gente fará comentários relacionados ao dia a dia, mas é importante nós olharmos para frente, tá? Porque esses ensinamentos não foram só para aquela época. Esses ensinamentos vão para a eternidade. Mas segundo Kardec, que é onde nós vamos tomar como referência, é um conjunto de instruções para o espírito imortal e o mestre falando para o ser imortal que há em todos nós. E aqui está o texto evangélico, que é o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então aqui está o Sermão do Monte todo. Só que nós não vamos falar de tudo isso, porque demandaria pelo menos umas 3 horas. Tá? Então nós vamos pegar só um tópico dele. E aqui tem considerações bastante interessantes que vêm de encontro à emoção de quando a gente estuda um pouco o Sermão do Monte e percebe isso, como a gente pode ser aplicado no dia a dia nosso. As bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido, em especial, aos sofredores, oferecendo-lhe esperanças de dias melhores. Em quase todas as bem-aventuranças, Jesus se direciona aos sofredores. Tá? E por que os sofredores? Nós, quando passamos por dificuldade, nós vamos
amadurecendo, vamos se tornando mais leves, mais flexíveis, não mais flexíveis. Então isso proporciona condições de mudança, condições de buscar novos entendimentos. E aí, esse é o foco principal. É a mudança que vai produzir novos entendimentos para que nós avançamos. Nesse contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver, tá? Que tiram um pouco o olhar só do momento, tá? Encontram nelas uma rota de redenção espiritual. Porque vamos cada dia avançando. A multidão a que Jesus se dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que, esperançosos, aguardam o momento de melhoria evolutiva com o Cristo. É muito diferente da situação nossa. Nós, quando buscamos entendimento, quando buscamos resolver algumas questões que estão aí nos tirando o sossego, tirando o sono, nós, nesse momento, também não somos mesmo. Não estamos a fim de, pelo menos, exercitar um pouco a nossa memória, a nossa tolerância, em busca de compreensões para resolver os nossos problemas. Então, se era para aquele momento para os sofredores, continua sendo para todos nós. Em qualquer momento, na escala evolutiva do ser, nós vamos ter espíritos nessa condição. E aqui eu peguei um trecho que eu achei bastante interessante, e sobre a interpretação das primeiras falas, do primeiro registro que Mateus fala sobre Jesus veio da multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele dos discípulos. Tá? Esse é o início do sermão. Tá? E eu resolvi fazer uma interpretação desse texto. Quem efetivamente deseja ajudar necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humildade. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e esclarecimento. E isso é muito comum. Se a gente pegar, agora eu vou trazer para o dia a dia, um professor, um mestre, para ele se elevar, para ele poder transmitir alguma coisa para alguém, ele precisa se capacitar. Ele precisa, com muita humildade, entender primeiro do que está falando e depois da dificuldade que os outros vão ter de aprender. Então ele arruma meios, e esses meios é o olhar, é o carinho, é o afeto, tá? Na tentativa de passar a informação. E Jesus tinha essa preocupação. No ato de assentar-se, o mestre promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva, pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo-se então vigoroso processo de sintonia. Esse assentar-se não tem um pouco a ver que quando a gente adentra um local para o trabalho, para o estudo, ou para qualquer atividade que vamos fazer, da gente tentar se desvincular de outras coisas para se concentrar no trabalho. É muito comum nas aulas aqui a gente fala, olha, vamos acerenando. O acerenando é diminuir a minha condição no momento em que eu trago as coisas de fora e se concentrar naquilo que vamos fazer, algo novo, algo que é necessário. Tá?
E esse processo da gente se acerenar acaba entre o grupo criando uma sintonia. E essa sintonia que facilita o entendimento. Porque se cada um de nós pensa de uma forma e vai atrás para resolver os seus problemas, e naquilo que é passado na intenção de que todos possam perceber o entendimento para ser daquilo, acaba dispersando. Então a sintonia sempre é que nos liga. Continuando a frase, que diz aproximar os seus discípulos, a capacidade de valer-se das boas oportunidades oferecidas pelas circunstâncias, é onde Jesus sempre procurava as circunstâncias para ensinar, né? Em razão da misericórdia divina. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador, em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizagem necessários ao trabalho de crescimento espiritual. Então, Jesus, a todo momento, ele arrumava meios, tá, de transmitir isso aos discípulos e também a todos aqueles que o seguiam. O aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus, que aproveita as circunstâncias e os orientou com sabedoria. E aqui fica muito, vem a nossa lembrança, porque das palavras, porque Jesus arrumava circunstância onde ele poderia sempre estar dimensionando através da circunstância o ensinamento. Tá? Então, na prática, a gente fazia isso na prática. E terminando a frase aqui, e abrindo a boca os ensinava. A boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e o início do processo digestivo, é o instrumento da manifestação da palavra. Nesse sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimularem valiosas induções ao estudo e ao trabalho naqueles que se mantinham sintonizados com suas orientações. O esclarecimento emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento de Jesus, tocava quantos já se achavam predispostos a mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Então a palavra a gente edifica, a gente também de uma certa forma dignifica. Tá? Então temos que usar a palavra com entendimento do sentido do imobilizar e abrir possibilidades para que o outro possa compreender. Então, esse é o tópico ao qual nós vamos estar falando sobre o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vamos buscar o entendimento do que Jesus define como pobre de espírito, tá? E que também deles é o reino do céu. De que reino ele está falando? De que céu ele está falando? Tá? Jesus não fala de pobres e ricos segundo o corpo, sim, segundo o momento a que nós estamos passando, mas para o espírito imortal. Do ponto de vista espiritual, aí ele define que pobre de espírito é aquele que entendeu que precisa enriquecer. Olha que contraponto interessante. Ele é pobre, mas precisa enriquecer. É que percebeu sua carência, as suas necessidades do aprendizado. Então, volto à minha fala inicial, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente vai em busca de um aprendizado. Algumas vezes a gente quer que a coisa venha de bandeja, mas raramente isso acontece. É muito difícil. E quando acontece, a gente deve desconfiar um pouquinho, porque
tudo exige de nós um esforço e uma compreensão muito grande, primeiro para perceber o que gerou e depois usar os mecanismos que já temos para solucionar as nossas dificuldades. Então, se o pobre é que vai buscar se enriquecer, o rico de espírito é o contrário. É aquele que desistiu do aprendizado. Ou seja, ele acha que ele não precisa aprender mais nada. Ele acha que ele é já suficiente. E com isso ele perde a oportunidade de avançar. Porque ele crê mais nele do que propriamente no que está em torno dele, o que gerou tudo aquilo. Tá? Então é a opinião só dele. Portanto, pobre de espírito é uma figura de linguagem. A gente vai remontar isso às características do povo hebreu, tá? Que através dos costumes, da língua, tá? E tem o significado da palavra humilde. Então, o pobre de espírito, ele não tem nada a ver com as coisas materiais, não tem nada a ver se ele tem bens ou não. Ele é uma pessoa humilde. E o humilde, ele tem essa característica de se enriquecer, de sempre achar que ele tem algo a aprender. Quanto mais progredimos, aqui já estamos avançando, Jesus já avança bastante, né? Quanto mais progredimos, mais humildes seremos. Ou seja, mais entenderemos, tá, as dificuldades que temos e mais nos esforçaremos em avançar para resolver isso. Então, a nossa convivência, o nosso entendimento relacionado a nós mesmos, ao meio que nós estamos, à sociedade e até Deus, ela fica mais clara. E isso nos dá mais tranquilidade. Tá? Mas isso já avançando. E entendemos que só um rico no universo, quando nós vamos nessa direção, tá? Entendemos que só um rico no universo. E esse rico é Deus, o Pai amado, provedor de tudo. Então, eu não me faço mais em evidência. Eu entendo que fui criado simples e ignorante, e com a minha disciplina, a minha vontade de buscar o conhecimento, só Deus me provém as coisas. As oportunidades me serão dadas, mas serão através do Criador. Sendo assim, o pobre de espírito, aquele que posiciona perante Deus como um receptor. Ele sabe que de si mesmo não é capaz de nada, mas refletindo a sabedoria divina e obedecendo às leis divinas, ele pode tudo. Então aqui é muito interessante. Jesus escolheu os apóstolos, pescadores, cobradores de impostos, tá? Porque queria ouvir os seus ensinamentos. Eles eram receptores. Não escolheu os doutores da lei, porque eles não estavam interessados. A gente poderia pensar, falar, pô, se a gente quer fazer uma revolução como fez Jesus, por que não vamos escolher os melhores sistemas no momento? Porque eles não, primeiro, não aceitavam Jesus como... E também não queriam mudar nada. Jesus queria mudar, eles não queriam mudar. Então a revolução é feita com aqueles que se colocam numa posição de receptividade, de receber. E essa transformação, ela vai acontecendo a partir disso.
O reino do céu é daquele que aprendeu a ser humilde, é daquele que reconhece sua pequenez diante de Deus e sabe que toda pessoa tem alguma coisa a lhe ensinar. Por isso não se julga o centro de atenção ou se porta como o dono da verdade. Isso aqui está um pouquinho mais perto da gente, né? Isso aqui, a gente, em algumas vezes, e são algumas pessoas, outras já evoluíram bastante, né? A gente se coloca nessa condição de achar que tudo tem que ser do nosso modo, tá? E aí a gente está criando uma condição de desrespeitar o outro, de achar que nós somos melhores, mas em momento nenhum isso tem sido dito como uma verdade. É uma condição transitória que passamos em busca de sermos melhores. Outra importante situação de pobre de espírito, ele não junta, e aqui esse junta foi eu que sublinhei, ele apenas utiliza. Não estamos falando de coisas materiais, estamos falando da ânsia humana de reter, do domínio que a gente exerce sobre as pessoas. Tá? Isso é mais perto de nós ainda. Tá? Nós, de uma certa forma, gostamos, tá, de ter um certo domínio sobre as pessoas. Isso é na relação entre marido e mulher, é na relação de filhos, é relação no trabalho, né, é na relação dos amigos, mas tudo por um interesse. Tá? E esse interesse tem muito a ver pelo momento que a gente vive, pelo momento que a gente entende. Tá? Retemos as pessoas, retemos as afeições, queremos possuir as criaturas, queremos que todas venham à nossa cartilha. O pobre do espírito não tem, porque ele sabe que na essência nada lhe pertence. Mas aqui, Jesus está falando lá na frente, a gente ainda não está nessa condição, mas vamos chegar. Então, eu queria tomar um pouquinho a liberdade de vocês para falar um pouquinho, como a Sandra já tinha começado, falar sobre esse momento. Tá? Um momento muito especial, um momento muito interessante, tá? E um momento de mudanças. E as mudanças sempre houveram. Agora, algumas mais bruscas, algumas que a gente não percebeu, tá? E outras, tá, que nos atropelou. Tá? Então, alguma coisa a gente já entende sobre esse sermão. Tá? Alguma coisa a gente já consegue vivenciar e, no dia a dia, ir trabalhando isso. Nós já somos pessoas que já, sob a luz da doutrina espírita, já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos estagiando aqui nesse planeta. Então, a condição em que nós estamos de aprimoramento moral ainda faz com que as coisas materiais sejam muito importantes para a gente. E isso acaba, de uma certa forma, às vezes, fazendo que a gente dê um pouco mais de valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E toda vez que a gente cria esse desequilíbrio, a gente cria uma condição que nos deixa aí meio ressentido. No momento que estamos vivendo, tudo se parece, tudo se
gente percebe que o que vai acontecer não sabemos. Mas isso não é verdade. Tá? A gente viu aqui que Deus está acima de todas as coisas. Todas as coisas que estão acontecendo são coisas criadas por nós. Umas mais graves, outras menos, mas são tudo obras humanas. E não pode, de forma alguma, uma obra humana, tá, fracassar, entre aspas, algo que foi criado por uma entidade que a gente não tem nem como dimensionar, e chamamos de Deus. Então nós não temos essa capacidade. Então demanda de todos nós, e sabemos aqui das dificuldades que todos estamos passando em função de perda de trabalho, em função de pressão aumentando no trabalho, com isso trazendo também pressão para a família, tá? Mas o consolo maior é que tudo isso, tá, faz parte do nosso aprimoramento moral. O que estamos passando é um período de reflexão e onde vai nos levar a ser melhor moralmente. Todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo são como a gente. Tá? Cada um deles tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes, eu faço uma analogia de que como é administrar o nosso lar, a nossa casa, que a gente tem. O casal tem 2 filhos, e como isso é difícil. Imagine administrando uma cidade como a nossa, ou um bairro como nós, ou um país como nós. Nós tem se mostrado avanços, porque está acontecendo coisas que antes não aconteciam. E com isso, é um alento para que nós também, dentro de cada um, reforçamos a nossa fé. A fé em nós e a fé em Deus, para que esse momento seja um momento de aprendizado. E tocante a situação desse ter e usufruir, tudo que nós temos aqui não são nossos, tudo são oportunidades que Deus nos deu e nos dá os recursos necessários para a nossa evolução. É natural que ficamos preocupados com as coisas materiais, tá? Mas é natural também que abrimos os olhos para os lados espiritual e buscamos meios de entender esse momento e nos fortalecermos, para que a gente possa passar com isso como um pobre de espírito, como alguém que verificou a dificuldade, mas está aberto ao aprendizado. E esse aprendizado é o que fará que a gente avance cada vez mais. Eu tentei resumir aqui o máximo possível, porque eu saí de casa, já estava meio com o tempo curto, tá? E trouxe isso. Peço desculpa a vocês por não estar na hora correta, tá? E procurarei numa próxima oportunidade trazer um material um pouco maior para a gente poder discutir um pouquinho. Agora, o que fica para nós é o consolo de que tudo está de acordo com a vontade de Deus, e que nós somos filhos, e Ele respeita a cada um a posição espiritual que se encontra, e esse é o motivo de nos alegrarmos.
E a criança, essa foto, eu achei lindíssima essa foto, de Jesus quando usa a criança para dizer que nós temos que ser como as crianças. Não temos aquela grandeza que geralmente a gente tem, tá? Mas que sermos alegres o tempo todo. Então, é essa mensagem que deixo, e é essa mensagem a qual nós ficamos nessa manhã. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Eduardo? É um tema que dá debate, que dá para conversar. Ele está à disposição. Vocês vejam que ele explicou bem a questão da humildade. Às vezes a gente pensa que ser humilde é ser bonzinho, como eu falei no começo, na abertura dos trabalhos, é ser bonzinho, é ser aquela carinha de santo, falar baixinho. Não é bem isso, né? Nós temos que ser inteligentes, saber nos colocarmos. Essa doutrina consoladora, absolutamente inovadora, contemporânea, essa doutrina maravilhosa nos posiciona dessa forma. Ela faz com que a gente busque a verdade. E como disse Jesus, só a verdade nos libertará, né? Então, a questão do que ele colocou, com as suas palavras, são muito oportunas para o momento que a gente vive. Um momento de pessimismo, um momento de baixo astral, e eu volto a repetir. Na mensagem de Eurípides Barçanufo, ele é muito claro sobre a posição dos espíritas nesse momento. Nós temos que ser firmes, temos que ter a nossa fé raciocinada, bem colocada, com passividade, com calma, com serenidade, mas sabendo da verdade. Porque, como disse o Eduardo, está tudo como deve estar. Jesus está no comando. Ele sabe de todas as coisas. E nós vamos passar por isso. Nós sabemos que estamos numa onda de desemprego muito grande, estamos tristes, que tudo está muito caro, mas tem muita coisa dando muito certa, que ninguém fala. Tem muita coisa boa correndo por trás. A educação, as professoras nunca estiveram tão atentas para a educação. Hoje tem missionários, porque professores são verdadeiros missionários, no comando de escolas, trabalhando com amor, com ideal, com aquela força de que querem melhorar. Nem é pelo dinheiro, naturalmente, todo mundo, mas é com uma força maior, é um ideal vocacional muito grande. Temos empresas dando muito certo. Temos empresas aí no Brasil que são verdadeiras instituições de homens competentes, homens e mulheres competentes, que trabalham firmes no seu ideal. Então, todo esse momento que a gente vive de pessimismo, de desemprego, é um momento da gente se reinventar, da gente estudar outros caminhos, da gente buscar outras coisas novas. Então, é óbvio que nós não podemos aceitar o que está sendo feito a nível de corrupção, mas nós temos que olhar para o nosso umbigo e fazer diferente. Porque toda mudança começa conosco, gente. Na nossa casa, na nossa família, em nós. Não adianta a gente culpar. Eles serão responsáveis por tudo que está sendo feito, por tudo que está sendo criado, por todas as coisas ruins que estão sendo cometidas. Deixem eles para lá, a gente não pode entrar nessa vibração. A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer diferente. E ele trouxe com muita categoria. Hoje, essa leitura cai perfeitamente no momento que a gente vive. Que nós não podemos ser pessimistas, nós temos que ser, como disse, alegres, felizes, porque nós temos a palavra de Jesus, nós temos esse alento, que essa doutrina inovadora, que você que tem a lei de causa e efeito, que para mim é uma das coisas mais inteligentes que existe. Você vai colher exatamente aquilo que você planta.
tudo que acontece com você é reflexo daquilo que você está fazendo hoje, é o teu futuro. Então, gente, a colocação é bastante adequada para o momento que a gente vive. Por favor, amigo, levanta. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Jorge. Também medito um pouco dentro do estudo. Às vezes é muito comum a gente ver, falar em humildade, acha que é cabisbaixo. Se analisar a acepção da palavra de Jesus mesmo, quando aqui chegou e proferiu, falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem tomar uma bênção comigo. A gente analisar bem, era tremendo de uma presunção, né? Eu chegar e falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Essa assim, que aquela área não tem nada de humilde. Por um acaso alguém vai a Deus sem tomar a bênção com Jesus? Então a gente pensa que humildade é quem está andando rasgado, com alguma necessidade espiritual. Às vezes uma pessoa de terno, bem trajado, pensa, é arrogante. Nós temos muito que aprender o que é humildade. E este evangelho de hoje, as colocações dele, nos auxiliou a perceber de forma mais ampla. Humildade é a gente saber o nosso caminho real e pedindo sempre auxílio a Jesus. Eu gostaria de saber o que você vê dessas colocações acerca do tema. Jorge, né? Jorge. Obrigado pela pergunta, Jorge. É isso mesmo. O que Jesus fala aqui é olhando o nosso lado espiritual. Mas a gente não pode perder de vista o nosso dia a dia. E no dia a dia a gente depara com todas as situações. Não sabemos mais quem é humilde e quem não é. Se olharmos só para a roupa, não vamos descobrir a essência que o outro tem. Tá? Tanto na situação aqui está, né? E por outro lado, Jorge, o crescimento nosso espiritual, a gente sempre vai estar nessas situações, ora humilde, ora com missões que a gente acaba se perdendo nelas e sendo orgulhosos, tá? Mas é a soma dessas experiências que nos fará melhor, que nos fará buscar o entendimento disso que Jesus disse. Então, o julgamento, o olhar nosso é que tem que ser melhorado, né? Porque a gente olha e julga pelo que a gente enxerga. Mas a essência, somos todos iguais, estamos destinados para a mesma aprendizado das virtudes. Então, não tem por que a gente insistir, tá, de fazer análise nossa sobre o nosso olhar, sobre o nosso prisma, e sim fazer sobre mais para cima, sobre olhando como espírito mortal. Obrigado, Jorge. Temos que lutar sempre. Agora, quais são as armas que nós temos? Essa é a diferença. As armas que devemos ter é as armas da compreensão. Se nós se armamos em termos de querer resolver todas as coisas, ou achar que o outro que está lá está errado, ou se acomodar, achar que a gente faz melhor, nós não vamos sair do lugar. A compreensão, a educação é a melhor das armas. É essa que faz com que a gente reflita sobre nós, tá? E se movimente. O nosso processo evolutivo, ele está marcado pela movimentação. Aquele que se acomoda, que se
acostuma a ver as coisas tudo igual, vão continuar sendo igual, até o momento que ele é atropelado aí pela necessidade de se mover. Tudo na natureza se move, nós não somos diferentes. Então, as armas que temos, que são as importantes a qual nós escolhemos. E vamos sim lutar por melhores dias, mas olhando principalmente primeiro para a gente. Não dá para transformar nada lá fora se a gente não se transforma a si próprio. A grande oportunidade, o grande aprendizado está em nós. Bom dia, meu nome é Paulo. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Eu e o Paulo somos muito parecidos, sabe? O pessoal até Confunde a gente. confunde a gente. Mas isso que você falou do momento atual, né? Eu tenho a opinião sobre o seguinte. Essa semana, hoje, foi realizada uma cirurgia em Mato Grosso do Sul, no Hospital de Mato Grosso do Sul. Primeira cirurgia bem-sucedida do mal de Parkinson. Um médico brasileiro de 40 a 45 anos. E mostra a situação dessa senhora humilde, com o mal de Parkinson, há uma semana atrás da cirurgia, e 3 dias após a cirurgia. Ela não tomava água, um copo, e não podia comer. Hoje ela já faz todas as atividades. Hospital do SUS e Mato Grosso do Sul. Sabe qual nota saiu nos jornais? Nesse tamanho. E toda a confusão negativa para hoje, da semana, bombardeada de todas as formas. Qual a sua opinião sobre isso? Exatamente o positivo, que é o ideal para nós, porque só rápido, ele falou assim, o mal de Parkinson é um problema e nós colocamos um chip no cérebro dela que funciona como se fosse o chip do cardíaco. Né? Isso dá toda a condição para ela no resto da vida ser bem. Isso aí é um brasileiro, América do Sul, e ninguém valoriza. E o cara fala assim, olha, nós vamos participar da manifestação, ok, mas olha, tem problema disso, e não é colocada essa situação positiva. O que você analisa dessa forma? É isso que gera todo esse desconforto. Tá? As coisas boas parecem que não interessam. O Instituto Butantan está aí prestes a desenvolver uma vacina que os caras estão correndo aí igual aos outros. Os caras... Isso é advogado? Muito pouco. Politicamente isso não vale nada. Mas são avanços que vai ajudar muita gente. Mas é assim. Agora, minha opinião sobre isso. Filtramos um pouco as coisas. Vamos olhar de novo para o lado espiritual. Enquanto as coisas que são mais divulgadas são para o momento, vamos olhar mais para frente. Vamos sair desse burburinho, vamos sair dessa discussão e vamos se afastar um pouquinho. Vamos mudar um pouco o nosso olhar. Vamos em busca nós dessas ações. E aí eu creio que a gente fica mais tranquilo, não porque a gente acha que só isso é... Mas que cada um vai fazendo a sua parte, no sentido de, para si, falar, não, essa situação, situação de momento, vai se resolver, querendo ou não, de alguma forma vai se resolver, mas tem muitas outras coisas que beneficiam muito mais gente. Tá? Então é um olhar mais positivo, é um olhar onde eu seleciono, agora é hora de selecionar, a palavra que eu estava querendo achar é isso, selecionar o que a gente capta. É isso aí. Tá? Agora a gente já percebe um pouco isso, então a gente já vai se separando. Né? Há uma
tal de Barreto, o que eles estão fazendo lá? Aqueles caminhões, ultrassonografia, mamografia e tal, que saem, agora vai sair da Argentina, depois vai sair correr, eles têm que fazer para o Brasil inteiro. Aquele trabalho do tal de Barreto é uma verdadeira maravilha para baratear os custos do hospital. Eles chegaram a isso. Tudo construído por eles mesmos. Eu achei maravilhosa a área. Isso que Deus comentou. Tá? Tem organizações que não são governamentais que são mais organizadas. E o fato de ser organizadas e terem alguém na gestão que enxerga mais o lado humano, que acredita mais no desenvolvimento da ciência, tá? Eles têm capacidade e organização para direcionar os recursos para obterem essas ações. E tem bastante, não é pingo, tem bastante. É na educação, é na saúde, tá? E assim, mas vai aparecendo. Cada vez mais a gente vai peneirando, vai selecionando, tá? E a gente vai ficando são com essas informações, tá? Então São essas coisas que cada um de nós tem que observar e cada um tem que falar na hora certa, na hora exata, né? exatamente. Então, todos nós somos positivos e, se queremos, passamos a ser negativos. O que nós queremos ser? Se a gente sempre fala amém, 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 só fica sempre naquela Exatamente. Tá? Obrigada. Então, a melhor forma da gente sair dessa situação é se informar, é estudar, é aprender, é buscar a essência que todos nós temos. Isso aí, obrigada mais uma vez, Eduardo, pela palestra.